Glórias a Deus. Eu leio contigo um texto bíblico de Josué 1:7, que diz o seguinte: tão somente ser de fato firme e corajoso, ser forte e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenha sucesso em todas as suas realizações. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Com isso, eu quero falar um pouco para você a respeito do que é ortodoxia e heterodoxia. Isto é, hoje nós estamos recebendo tantas informações o tempo todo, que é muito fácil a gente se desviar para a direita ou para a esquerda, ou nem sair do chão, ou nem sair do lugar, porque hoje tudo está certo para as pessoas. Se você tiver alguma fé, está certo. Se você não tem fé nenhuma, está tudo bem. Se você é ateu, está bem. Se você acredita nesse ou outro Deus, está tudo certo. Parece que sim, hoje ser ortodoxo é uma blasfêmia. O que é ser ortodoxo? Ortodoxia, vamos falar sobre ortodoxia. A palavra orto vem do grego e significa correto, certo. Daí vem a palavra ortografia, que é grafia correta, grafia certa. Então, quando as nossas crianças estão na escola aprendendo a escrever, elas aprendem ortografia. A acentuação gráfica, ortografia. Grafia correta, grafia certa. E tudo o que tem a ver com esse orto tem a ver com algo certo, correto, segundo as normas, E ortodoxia tem a ver ensino correto. Doxa tem a ver com ensino, com transmitir conhecimento, conhecimento correto. Então, o que é ser ortodoxo? Ser ortodoxo é seguir um ensino correto, no nosso caso, segundo a Bíblia. Existem ortodoxos em vários tipos de conhecimentos. Existem pessoas também que são chamadas de ortodoxas em relação a qualquer ensino. A educação é alguém que sustenta uma educação, quem sabe, mais antiga, nos moldes mais antigos, pode ser chamado de ortodoxo por causa daquela crença naquela área específica. Mas nós vamos falar de ensino correto no cristianismo. Ensino correto dentro da igreja. Ensino correto. Então, ortodoxia tem a ver com ensino correto. Então, se nós abrimos mão da nossa ortodoxia, então nós estamos assimilando aquilo que chama de heterodoxia. Heterodoxo. Hétero tem a ver, então, com diferente. Por isso, heterossexual não é homossexual. Hétero é diferente, né? Homem, mulher, hétero. Hétero, então, também do grego vem trazer uma ideia de diferentes, ou contrários, ou muito diferentes. Alguém que é heterodoxo, ele aceita ensinos diferentes. Então, o heterodoxo pode ler isso aqui e dizer, bom, aqui diz que não é, que eu não devo nem ir para a direita, nem para a esquerda. Bom, mas eu acho que eu vou ir para a direita, porque ele é heterodoxo, ele não segue a ortodoxia. Então, ele vai para a direita. Um ortodoxo olha uma palavra como essa e ele, então, tem no seu coração muito certo. A Bíblia diz que eu não devo ir nem para a direita, nem para a esquerda. O ortodoxo leva isso a sério. O que eu estou dizendo, então, que nós, segundo a nossa teologia, segundo a teologia cristã, precisamos ser ortodoxos. Eu e você precisamos ser ortodoxos no sentido de não me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não negociar os princípios. Então, ser ortodoxo significa as pessoas, a sociedade, muitos vêm dizendo, olha, não seja tão radical, sabe? Eu sei que vocês acreditam que
só vai para o céu quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. Mas, olha, tem tantas religiões no mundo, tem tantas maneiras de se acreditar. Então, não é bem assim. Não é bem assim, é o que Satanás disse para Eva lá no Jardim do Éden. Deus disse isso, não é bem assim. Não é bem assim. Ser ortodoxo nesses dias é muito importante para não ceder a todas as informações que têm vindo sobre nós. Eu dou os créditos do que vou falar, em parte do que vou falar, ao apóstolo Ricardo, que ministrou algum tempo atrás sobre sofismas, sobre enganos, sobre palavras que trazem engano ao povo de Deus. Então, eu faço essa introdução para adotar essa maneira de pensar, que eu e você precisamos estar atentos ao que a sociedade fala. A Bíblia diz que eu não devo ir nem para a direita nem para a esquerda, mas ir reto, em direção à palavra do Senhor. Já a sociedade diz tanto fácil se for à direita ou à esquerda, todos os caminhos levam a Roma, né? Todos os caminhos, todas as religiões são boas, muitos dizem, né? Ora, se todas as religiões são boas, como explicar algo que aconteceu com Lázaro, que estava envolvido com religiões também, né? Aquele assassino. Então, essa conversa que todas as religiões são boas é também de se colocar uma interrogação, porque há credos e credos, e há religiões e religiões. Nós precisamos, sim, termos um coração aberto a todas as pessoas e não trazer nenhum tipo de juízo, condenação ou acusação ou menosprezo por ela crer ou não crer de maneira diferente. Mas eu preciso estar certo para mim, que eu sou ortodoxo e que eu não vou me desviar nem para a direita nem para a esquerda daquilo que Deus tem nos trazido como visão da rede apostólica, visão de igreja, visão de sermos uma pessoa importante na sociedade para trazer o reino de Deus para a sociedade, trazer o céu para a terra. E aí eu abro contigo então a Bíblia em 2ª Carta aos Coríntios 10:4, onde diz: porque as armas da nossa luta não são carnais, isto é, não são humanas. As armas da nossa luta não são humanas, e sim poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Anulando sofismas. E aí, vamos falar um pouquinho sobre sofismas. O que é a palavra sofisma? Agora que nós temos então toda essa capacidade de informações, agora que temos tanta comunicação, surgiram informações das quais ouvimos falar em inglês, né? As fake news. Fake news. O que são as fake news? São mentiras divulgadas como verdades. Então, existem grupos, existem muitas pessoas, às vezes, trabalhando na divulgação de fake news. Como que se tivesse um aspecto de verdade. Fake news é uma maneira moderna para a gente falar o que é sofisma. Sofisma, no grego, tem a ver com fake news, com mentira. Veja bem, essa fake news, esse conteúdo é intencionalmente enganoso e falso. Assim como Satanás lá no Éden já intencionalmente trouxe uma fake news para Eva de que ela seria igual a Deus se ela comesse da fruta. Não teria problema nenhum, pelo contrário, seria a solução. Sofisma
tem a ver com fake news. Veja o que diz a palavra. Nós ganhamos armas de Deus, não são armas humanas, são armas espirituais e são poderosas para destruir fortalezas, para anular sofismas. Nós temos armas espirituais para anular sofismas. Mas se eu não sei ao certo como isso funciona, o que é sofisma, eu vou anular o que, como, de que jeito, para quê? Eu não sei do que se trata, né? Essas fake news, essas notícias, elas têm então a intenção clara de enganar, de desviar o foco da verdade. Esse tipo de notícia é escrito e publicado com a intenção, então, de trazer esse engodo, a fim de obter ganhos financeiros, políticos, trazer atenção para os seus blogs, né? Sensacionalismo. Então, sofisma, ela vem do grego, da palavra logismo, que também significa falácia. Isto é uma falácia. Muitos usam isso. Alguns que não acreditam em nada do religioso e que, se estivessem me assistindo aqui, iriam dizer que eu estou praticando uma falácia. Porque eles não acreditam no que nós estamos falando aqui, nem acreditam em Deus, nem acreditam em nada disso. Falácia tem a ver com algo que eu considero totalmente fora da realidade. Não tem nada, nenhuma conexão com realidade. Então, logicamente, que para quem nem acredita em Deus, o que nós falamos não tem conexão com realidade. Já da nossa parte, da parte dos cristãos, falácia, do ponto de vista bíblico, falácia é algo que é levantado como uma notícia verdadeira, algo quente, e na verdade apenas blá blá blá. Não tem fundamento verdadeiro. Não tem fundamento verdadeiro. Outras palavras que podem ser traduzidas dessa palavra sofisma, que é logismos, pode ser traduzido como manobra. O diabo faz manobra com a própria palavra de Deus para nos enganar. Você lembra que ele foi lá tentar Jesus e disse: faça dessas pedras pães. Ele foi lá para Jesus, citando o Salmo 91, e disse: joga-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e nenhum mal te sucederá. E aí Jesus, com a própria palavra de Deus, refutava e dizia: mas também está escrito que nem só de pão viverá o homem. Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Sofisma tem a ver com o diabo pegar aquilo que parece verdade, inclusive uma parte do texto bíblico, e inserir num contexto, e aquilo parece ser verdade, mas é um engano, é uma manobra, é uma fraude. Sofisma também pode ser traduzido como fraude, algo fraudado, algo que tinha conotação de verdade, mas foi fraudado. Também tem a ver com trapaça, mentira, engodo. Sofisma é um conceito utilizado em filosofia para designar a argumentação construída com o intuito de produzir ilusão da verdade. Então existia entre os gregos os sofistas. Os sofistas ficavam filosofando em torno de uma suposta verdade, um monte de palavras vazias. Surgiram então os sofistas. O propósito dos sofistas seria alimentar a esperança de alguém ou ser iludido por meio de promessas falsas. Pelo que entendemos, a guerra que enfrentamos é uma guerra cultural, a guerra pela conquista da mente das pessoas. Nós estamos hoje vivendo uma guerra cultural.
existe aquilo que chamamos de marxismo cultural, que entrou na mente de grande parte das pessoas dessa geração, no mundo inteiro, o marxismo cultural. E esse conceito distancia as pessoas da verdade bíblica. Esse conceito coloca o homem, a sua individualidade, os desejos humanos no centro de tudo. E tudo que for ortodoxo para essa turma do marxista cultural tem que ser extirpado. A ortodoxia para eles é um baita problema, porque eles querem fazer todo mundo pensar igual. Toda a mentalidade da terra ser uma mentalidade única, exclusiva. Todo mundo pensar igual, como o marxismo pensa. E aí, nós estamos aqui para levantar uma voz, dizendo que nós não vamos deixar a nossa mente ser aculturada, o que é muito difícil. A nossa mente está exposta às informações todos os dias, o dia todo. Então é fácil da nossa mente ficar aculturada a essa mentalidade. Por isso, nós precisamos estar atentos. Deus nos deu capacidade, deu armas espirituais para anular sofismas. Mas se eu receber o sofisma como verdade, logo eu vou anular o quê? Eu estou acreditando no sofisma. Eu estou acreditando que o centro do mundo agora é o indivíduo. É a vontade do indivíduo. O que ele quer. Se ele quer, então ele pode. E ele tem todo o direito. E aplausos para ele. Nós estamos em uma comunidade aqui. Somos uma comunidade. Uma cidade é uma comunidade. Brasil é uma comunidade. Temos muitas coisas em comum. E o planeta Terra é uma comunidade. De maneira que, se colocar os valores do indivíduo acima da comunidade, logo essa comunidade não vai subsistir. Porque o indivíduo só vai fazer as coisas que ele quer, egoístas, da maneira como ele quer. Se nós somos uma comunidade, então o bem comum deve estar acima do bem individual. E nós precisamos trabalhar nessa direção de trazer o reino de Deus para essa terra, de trazer as coisas em comum de Deus, para que possamos ser uma comunidade cristã, a igreja do Senhor, o povo de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Mas existe uma guerra pela nossa mente. Diga após mim: existe uma guerra pela minha mente. Se o diabo conseguir dominar uma mente, seja pelo marxismo cultural, seja pelo individualismo, seja por um pecado, seja por qualquer outra coisa, então aquela pessoa foi anulada no reino de Deus. Aquela pessoa foi anulada no reino de Deus. Há uma guerra pela nossa mente. Joyce Meyer escreveu um livro que vale a pena ler, O Campo de Batalha da Mente. O campo de batalha da mente. Como a nossa mente é um campo de guerra. Porque não adianta haver muita guerra espiritual aqui e ali, oração, se eu na minha mente fui subjugado, se eu na minha mente não acredito, ou eu acredito de maneira diferente, ou eu acredito que está escrito que não devo me desviar para a direita ou para a esquerda, mas eu resolvi ir para a direita, está tudo bem. A guerra pela conquista da mente. Uma vez estabelecido o sofisma na mente de alguém, então essa pessoa está dominada. Os seus valores foram contaminados. Suas lutas são alteradas agora. Suas lutas são alteradas.
O centro de gravidade dela alterou, como eu preguei semana passada, quando a mente foi afetada por um sofisma. Quantas pessoas estavam buscando a Deus, lutavam por ter uma família unida, lutavam para se livrar de maldições familiares, de pais e avós, lutavam para avançar no reino de Deus, mas se desencaminhou, a família acabou e seguiu seu próprio caminho individual. Hoje as lutas deles são lutas egoístas, apenas para sobreviver, para prosperar, ganhar um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali. A vida deles teve uma alteração muito grande. Sou tão grato a Deus por sermos, eu e minha esposa, assim como muitos aqui, exemplos de que servir a Deus vale a pena. Dia após dia, ano após ano, chegando esse mês a 24 anos de casados, bem casados, sempre lutando para o melhor para nós todos, para Deus em primeiro lugar na nossa família. É tão bom, é uma evidência de que se nós seguirmos a maneira correta é orto, né? Uma ortodoxia correta na família, não desviar. Ser uma mulher de Deus é assim, segundo a Bíblia. Ser um homem de Deus é assim, segundo a Bíblia. Ser um pai exemplar é assim, segundo a Bíblia. Não tem outros caminhos. As pessoas então vão decidir baseado no que está na sua mente. Olha o que aconteceu com Eva. 2 Coríntios 11:3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha o receio de Paulo. Paulo tinha um certo receio de que a mente dos cidadãos da cidade de Corinto tivesse uma apropriação do inimigo, da serpente, assim como foi a mente de Eva, e que eles se apartassem da simplicidade de Cristo. Eu sempre digo, servir ao Senhor é muito simples. É crer em Deus, é orar em nome de Jesus e ler a Bíblia. É só. Não tem que inventar nada, não tem que acender velas, não tem que acender vela de cor diferente, tamanho diferente, não tem que ficar fazendo caminhada de joelhos ou de qualquer outra maneira, de pé descalço, não tem que ficar fazendo nada disso, não tem que ficar rezando 10, 30, 50 vezes a mesma coisa, não tem que fazer nada, não tem que ter um negócio na mão para ficar passando, para rezar. Servir a Deus é algo muito simples. Eu falo com Deus, eu leio a Bíblia, eu creio em Deus, oro em nome de Jesus, acredito na Trindade, sou cheio do Espírito Santo. É bem simples. Mas quando as pessoas começam a se encher de sofismas, de enganos, começam a acreditar num monte de outras coisas, começam a ampliar o leque de coisas que têm a ver, segundo eles, com cultos, com Deus, coisas que não tem na Bíblia. Se desviaram para a direita ou para a esquerda, se desviaram. Não estão seguindo a ortodoxia da Bíblia. E esse era o medo de Paulo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, nossa mente. Diga após mim, em nome de Jesus, a minha mente é a mente de Cristo. É o que a Bíblia também fala sobre a nossa mente. Nós temos a mente de Cristo. Não é mente da serpente. E lembre, a serpente vem com palavras bem parecidas com a verdade. Pega trechos da verdade, pega trechos e coloca. Então nessa geração vem embalado do tipo amor.
O que importa é o amor. Se as pessoas se amam, isso que importa. Não importa como, importa o amor. Ah, mas ele separou 17 vezes e casou 18, mas o que importa é o amor. O que importa é ele se sentir bem. A ortodoxia da Bíblia é jogada no esgoto. O que importa é a pessoa, o indivíduo, a sua vontade. Essa é a estratégia do inimigo. A estratégia mais usada desde o Éden até hoje. Ir na nossa mente e trazer uma crença. Por isso é importante revisitar. Por que eu creio no que creio? Por que a minha crença está mudando, talvez? Antes era ortodoxo, antes aceitava algo como verdadeiro, algo como falso. Antes a visão era assim, a Bíblia diz isso, mas agora está reinterpretando as coisas, está revendo de uma maneira diferente, com um olhar diferente, com óculos diferentes. Mas quem deu esse óculos para ti? Foi Deus? Quem deu esse óculos foi essa geração. Quem está dando um óculos para revermos e reavaliarmos tudo, para sairmos da ortodoxia e aceitarmos qualquer coisa heterodoxa. Esse óculos não foi Deus que me deu. O óculos que Deus me dá é: não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda. Amém? Esse é o óculos que Deus me dá. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Atos, aliás, 2 Tessalonicenses 2:10. A grande serpente engana o mundo todo. Querido, a minha mente é algo que precisa ser guardado. Do quê? Dos sofismas, dos enganos, das mentiras que parecem verdades. O cristão que aceita esses sofismas da sua mente, ele se torna um cristão muito fraco. Se é que ele ainda é cristão, ele não tem poder na oração, ele não tem poder para lutar contra o diabo, ele não tem poder para ministrar cura, libertação, ele não tem poder para mover o mundo espiritual, porque ele caiu na gaiola do inimigo, ele caiu nas mentiras do inimigo. A partir do momento que Eva aceitou a mentira do inimigo, ela não tinha mais poder. Foi lançada fora do jardim do Éden. Perderam o privilégio que tinham com Deus. Outra palavra que tem a ver com essa mentira e com sofismas é a palavra pseudo, que também está vem do grego, né? E que significa mentira ou falsidade. Essa palavra pseudo, nós conhecemos em alguma formação do tipo pseudociência, pseudo-verdade, pseudocientífico. O pseudo, então, tem a ver também com falsidade, com mentira, aquilo que quer ser, mas não é. Aquilo que parece verdade, mas não é. Pseudo. Essa é uma palavra que está junto com a questão das mentiras do inimigo. O inimigo foi chamado de pai da mentira. Veja João 8,44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos, e foi homicida desde o princípio. E jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Diga após mim: o diabo é o pai da mentira. Então, quem é que coloca sofismas na nossa mente? É o diabo. Se você começou a alterar a sua maneira de ver o mundo,
as coisas. Antes você tinha uma visão mais estreita naquilo que era certo, correto biblicamente, mas agora você está aceitando outras coisas como verdade. Não é bem assim. Eu acho que não precisamos ser tão radicais assim. Eu quero te dizer que precisamos ser radicais na palavra de Deus. Não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Precisamos ser radicais na palavra de Deus. A partir do momento que eu negocio isto, eu estou acreditando em sofismas do pai da mentira. E aí eu vou querer expulsar ele. Ele vai dizer: você tem um produto meu aí, que é essa mentirinha, esse engano, esse sofisma, e por isso eu não vou sair. Se a gente aceita os sofismas do inimigo, a gente fica como que num linguajar popular, de rabo preso com ele. Mais ou menos assim. Se a gente aceita as mentiras dele, nós não temos poder contra ele, porque nós estamos, de certa maneira, de acordo com ele. Ao invés de estar contra ele, estamos de acordo com ele. Agora, se nós aceitarmos a palavra de Deus, que diz: não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, então eu estou de acordo com a palavra de Deus. Aí eu tenho autoridade sobre os inimigos, sobre os demônios, sobre aquilo que está me trazendo problemas na minha vida. Outro caso, lá de Josué 9, de alguém que foi enganado, que teve um sofisma. É o caso dos gibeonitas. Os gibeonitas estavam com medo de Josué e do exército de Josué. O que eles fizeram? Eles fizeram uma espécie de teatro. Eles pegaram pão velho, pão embolorado. Eles pegaram roupas rasgadas, velhas, chinelos arrebentados. E eles foram encontrar Josué e disseram para Josué: olha, nós estamos vindo de uma terra muito distante, muito longe daqui. Mas nós ouvimos falar de como vocês são poderosos e que vocês estão conquistando as cidades. E nós viemos em paz pedir para que haja um tratado de paz entre nós e vocês, para que vocês não destruam a gente quando vocês chegarem lá nessa cidade. E aí Josué já ficou orgulhoso. Então, ouviram falar de nós desse jeito? Estamos arrasando. Então, está todo mundo com medo da gente. Vamos fazer esse acordo, vamos lá. Vamos fazer um acordo. Eu não vou destruir a cidade de vocês. Só que eles mentiram. Eles eram de uma cidade bem próxima, que estava no caminho de Josué destruir e tomar posse, para que ele fosse em direção à conquista da terra prometida. Ele foi enganado. E porque ele fez acordo, agora ele tinha que honrar sua palavra. Ele foi enganado. Agora o povo que ele tinha que tirar da terra, ele não pode mais tirar da terra. Ele sofreu um sofisma, um engano. Porque ele não consultou a Deus. Era normal que em casos assim, Josué fosse se aconselhar, falar com sacerdotes, quando tinha profetas, falar com profetas, mas ele logo resolveu a parada. Ele ficou ensoberbecido, possivelmente, e então ele se sentiu poderoso e disse: vamos fazer essa aliança. E esse pessoal foi uma pedra no sapato. Foi uma pedra no sapato para o povo de Deus. E o último caso que eu cito é Jezabel, lá na Bíblia, no Apocalipse 2:20, que diz o seguinte: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos, os ídolos. Aqui nós vemos no Novo Testamento esse exemplo de sofisma. A igreja de Pérgamo deixava-se enganar pelos discursos de uma mulher chamada Jezabel. Se deixavam enganar, deixavam com que esse sofisma entrasse em sua mente. E eles eram atraídos para prostituição, coisas erradas. Eles eram atraídos para as coisas erradas. Fique de pé, por favor, vamos orar a Deus.
para que essas armas que nós temos venham destruir todo o sofisma. Escute de novo essa palavra de introdução. Porque as armas da nossa luta não são carnais ou humanas, mas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Diga após mim: eu creio que o Senhor me deu armas poderosas, armas espirituais, para destruir fortalezas espirituais e para anular os sofismas, os enganos que o inimigo coloca em nossa mente. Feche os teus olhos agora, por favor, e comece a lutar pelo campo de batalha na tua mente. Comece a orar agora para que o Espírito Santo tenha liberdade de agir na tua mente, na tua vida, na tua alma, nas tuas memórias, e que o Senhor possa trazer essa transformação, e que você use esta arma poderosa em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas, no nome de Jesus. Deus, nós queremos ser uma igreja viva, uma igreja que luta contra o mal, uma igreja que luta contra o inimigo, uma igreja que não está presa nas artimanhas do inimigo, um povo de Deus que não é seduzido pelas mentiras de Jezabel, não é seduzido pelas mentiras dos gibeonitas, não é seduzido pelas mentiras, pelos sofismas da serpente, ou pelos sofismas desta geração, pelos sofismas da pós-modernidade, pelos sofismas dessa cultura marxista. Em nome de Jesus, nós declaramos que somos um povo eleito, povo de propriedade exclusiva do Senhor, um povo que tem a mente de Cristo, não tem a mente deste mundo, não tem a mente dessa cultura marxista, mas tem a mente de Cristo. Um povo que segue uma ortodoxia, um ensino correto, que não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, mas um povo, Senhor, que está valorizando o teu ensino, a tua palavra, assim como o Senhor nos entregou através dos teus servos, através dos profetas, dos apóstolos, dos líderes, dos escritores, dos pais da igreja, dos pais do Antigo Testamento, em nome de Jesus. Graças te damos, Senhor, por esse momento. Graças te damos por esse momento. Fique de olhos fechados. Um sofisma do diabo é: você não vai ser curado. Um sofisma do diabo é: não tem mais jeito para ti. Um sofisma do diabo é: Deus ama mais a outra pessoa do que a ti. Um sofisma do diabo é: Deus nunca olhou para ti, Deus te abandonou. Você fez coisas muito feias e Deus não te aceita mais. Isso é um sofisma do diabo. O engano do inimigo, ele traz esse engano que é contrário à palavra de Deus. Eu quero orar por ti que está lutando com pensamentos assim. Um sofisma do diabo é algo como: não é bem assim. Sabe, tem outras maneiras de ver essas coisas. Não é bem assim. É um sofisma do inimigo. Não sou eu que estou falando. Isto é, você não tem que acreditar em mim. Precisa acreditar na palavra de Deus. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não aceite sofismas, como Eva aceitou. Sabe outro sofisma do diabo? Eu nasci para sofrer. Eu nasci para sofrer. Eu vou sempre ser pobre. Sofisma do diabo. Sabe qual é um outro sofisma do diabo? Eu nunca vou ter um filho. Sofisma do diabo. Mentira do inimigo.
sofismas, quando são declarações que são contrárias à Bíblia. A minha casa é um inferno, sofisma do diabo. A tua casa deve ser um pedacinho do céu. Eu nunca vou vencer esse vício, sofisma do diabo. Eu nunca vou ser curado, sofisma do diabo. Deus te deu armas espirituais para destruir fortalezas e anular todo o sofisma do inimigo. Então aquilo que você declarou, você ouviu e declarou isso. Você que já declarou isso: eu nasci para sofrer, eu nunca vou prosperar, eu sempre estou com problemas, eu acho que eu devo morrer, me matar. Tudo isso é sofisma do diabo. Peça perdão a Deus agora por ter acreditado nesses sofismas, por ter citado esses sofismas. Peça perdão a Deus por ter acreditado em frases como: minha família nunca vai ser feliz. Peça perdão a Deus por ter acreditado nos sofismas do inimigo. E agora comece a acreditar na palavra do Senhor. E não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Em nome de Jesus, eu declaro, ó Deus, que hoje é um dia de destruirmos e anularmos sofismas. É um dia de cair por terra toda mentira do inimigo. Declaro, Senhor, que na vida dessas pessoas que falavam isso, que nasceram para sofrer, que a sua vida tem sido um sofrimento, a partir de hoje elas começam a ter um outro momento em sua vida, momento novo. O novo de Deus chegou nas suas vidas.